Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Organize aí o seu material, o seu caderno de matemática, o lápis, o caderno, a borracha, para que nós possamos iniciar a nossa aula. Muito bem, estudante. Bom, em nossa aula anterior, nós estudamos um pouquinho a respeito de perímetro e área. E realizamos alguns exercícios envolvendo perímetro e área a partir de situações problema. E pensando nisso, nessa atividade que desenvolvemos na aula anterior, tinha uma pergunta que ficou para nós conversarmos, discutirmos um pouquinho mais na aula de hoje. A seguinte situação: em quais situações do seu dia a dia, estudante, nós usamos a ideia de área? Era para você pensar nas situações, se é que no seu dia a dia você lida com momentos que você necessita desse cálculo de área, e era para você fazer esse registro aí em seu caderno. Bom, não sei exatamente como é o seu dia a dia, no que você trabalha, que tipo de atividades você desenvolve em seu trabalho ou em sua casa, que cálculos de matemática você realiza. Mas eu trago aqui essas duas situações. Por exemplo, em uma parede, precisa saber qual é a área dessa parede para saber a quantidade de tinta para se pintar. Ou então, em uma construção, nós precisamos saber qual é a área deste terreno, qual é a área da construção que será realizada, ou qual é a área de cada um dos cômodos dessa construção. São situações lá do dia a dia, dependendo de em que você trabalha ou que atividades você faz em sua casa, e que você acaba trabalhando com o perímetro e também com a área. Mas também na aula anterior, vocês realizaram algumas situações em que envolvia a planta baixa. E aí pergunto a você, estudante, o que é uma planta baixa? Você fez atividades na aula anterior que envolvia planta baixa. O que é? Se você tivesse que explicar a uma outra pessoa o que é uma planta baixa, o que é que você diria? Veja, estudante, a planta baixa, ela é um desenho técnico e em escala, que mostra as paredes e os cômodos de uma estrutura, como se fosse vistos de cima. Então, quando nós olhamos, como se estivéssemos olhando de cima para a construção de uma casa, mas uma construção onde nós conseguimos visualizar o interno dela. Conseguimos visualizar os seus cômodos, muitas vezes conseguimos visualizar a disposição dos móveis que tem nessa casa. E este desenho é um desenho técnico, mas ele é um desenho em escala e ele é chamado de planta baixa. Isso só para esclarecer algo que já trabalhamos na aula anterior. Bom, mas na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho a respeito das 4 operações através da resolução de problemas.
E quando nós pensamos nas 4 operações, estudante, nós estamos pensando na operação de adição, de subtração, de multiplicação e na operação de divisão. Então, vamos lá para a primeira situação, problema da nossa aula de hoje. Ana Paula, ela vende bombons trufados e precisa ir ao supermercado comprar os ingredientes para produzi-los. Para se organizar, ela fez uma lista de compras e ao chegar no supermercado, ela pegou um folder de produtos. Vamos pensar, Ana Paula foi ao supermercado comprar alguns produtos que ela necessita para poder realizar os bombons, poder produzir os bombons trufados. Mas ao chegar ao supermercado, ela observou que havia um folder lá no supermercado onde ela pegou para dar uma olhada. E aí já pergunto a você, você tem o costume, ao chegar ao supermercado, de observar o folder de promoções? Muitas vezes, na correria que chegamos ao supermercado, na pressa que sempre estamos, olhar esse folder de promoções, às vezes faz com que nós economizamos um pouquinho naquilo que estamos gastando. Mas se também tivermos o hábito de observar o que está em promoção e acabar comprando aquilo, mesmo que este item não esteja na sua lista de compras, pode ser que você tenha um gasto a mais. Então, é importante que nós, enquanto consumidores, tenhamos essa consciência daquilo que realmente precisamos comprar. No caso da Ana Paula, ela já entrou no mercado com uma lista de produtos que ela precisava comprar. Vamos ver quais são ou qual é alguns desses produtos lá da lista da Ana Paula? Então vamos lá ver a situação? Ana Paula precisa de 800 gramas de chocolate meio amargo. Bom, eu não sei se esse chocolate meio amargo está naquele folder de promoção que a Ana Paula pegou ao chegar ao supermercado. Mas eu sei informar que no supermercado ela encontrou este chocolate meio amargo, que é o chocolate que a Ana Paula precisa para fazer os seus bombons trufados. Mas esse chocolate, ele é de 200 gramas. E a Ana Paula precisa de 800 gramas de chocolate meio amargo. E aí pergunto a você, estudante, quantas barras de chocolate ela irá precisar comprar? Se ela precisa de 800 gramas e cada barra de chocolate que Ana Paula irá comprar é de 200 gramas, quantas barras ela precisa comprar? Eu vou dar um tempinho para que você reflita, copie esta situação e responda ou realize algum cálculo que você julgar necessário aí em seu caderno.
Prontinho? Prontinho, estudante? Vamos então fazer a correção? Ana Paula precisa de 800 gramas de chocolate meio amargo. Bom, cada barra de chocolate que Ana Paula irá comprar, cada barra tem um total de 200 gramas. Quando pensamos em 200 gramas, o 200 corresponde a 2 centenas. Então, eu vou trabalhar aqui, olha, com o meu material dourado. E eu tenho aqui 200. É claro que a situação da Ana Paula está falando em 200 gramas. Mas vamos pensar aqui, como se isso fosse uma barra de chocolate. E esta barra de chocolate tem 200 gramas. Bom, aí eu tenho mais uma barra de chocolate, também de 200 gramas. 200 mais 200 dá um total de 400. Mais uma barra de chocolate de 200 gramas. Então, a Ana Paula pegou uma barra de 200, mais uma barra de 200, dá um total de 400, mais uma barra de chocolate, são mais 200. 400 mais 200 dá um total de 600 gramas. E mais uma barra de chocolate, mais uma barra de chocolate aqui de 200 gramas. Então, ela pegou 200 mais 200, 400, 400 mais
200 dá um total de 600, mais 200 dá um total de 800. Então, Ana Paula necessita de 4 barras de chocolate. Uma barra, mais uma barra, mais uma barra e mais uma barra. Observem aqui, estudante. Uma barra de 200, mais uma barra de 200, mais uma barra de 200 e mais uma barra de 200. Então, Ana Paula precisa de 4 barras de chocolate meio amargo para que ela possa fazer os bombons trufados. Faça a conferência aí em seu caderno. Prontinho? Conferência realizada? Então, Ana Paula precisa de 4 barras. Bom, mas já iniciamos a nossa situação, problema, sabendo que Ana Paula precisava de 800 gramas de chocolate meio amargo e que no mercado aonde ela foi, ela encontrou barras de chocolate meio amargo de 200 gramas. Mas, de fato, estudante, nós ainda não vimos qual é a lista de compras da Ana Paula. Vamos analisar essa lista, quais são esses itens que ela precisa comprar cuidadosamente no supermercado, observar os preços, a quantidade que ela precisa, a quantidade de gramas que tem em cada um desses produtos, se precisa de uma unidade ou mais. Vamos analisar essa lista de compras de Ana Paula? Vamos lá? Muito bem. Bom, Ana Paula precisa de chocolate em pó.
e ela precisa de 5 pacotes de 200 gramas. E aí pergunto a você, estudante, se ela precisa de 5 pacotes de 200 gramas? Ana Paula precisa, na verdade, de quantos gramas de chocolate em pó? Vamos pensar? 5 pacotes de 200 gramas. Então, ela precisa de 200 mais 200 dá 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200 dá 1.000, ou seja, ela precisa de 5 pacotes de 200 gramas ou ela precisa de 1 quilograma de chocolate em pó. E aí, Ana Paula precisa observar os preços, os produtos que ela encontra lá de chocolate em pó, das variadas marcas, e conferir qual é o mais barato, mas que tenha a quantidade que ela precisa. Vamos continuar? Ana Paula também precisa de chocolate branco. E aí, Ana Paula precisa de 2 quilogramas. 2 quilogramas corresponde a 2.000 gramas. O chocolate meio amargo, Ana Paula já pegou, foram 4 barras, cada uma de 200 gramas, totalizando exatamente o que ela precisa, 800 gramas de chocolate meio amargo. O chocolate, Ana Paula precisa de 1 quilograma e 500 gramas. Sabe que ela vai encontrar lá no supermercado uma barra de chocolate de 1 quilograma e 500 gramas? Acredito que não, não é mesmo? Ou Ana Paula irá encontrar barras de 250 gramas ou barra de 300 gramas. E aí Ana Paula vai ter que pensar quantas barras de chocolate ao leite ela vai precisar para chegar nesta quantidade aqui de 1 quilograma e 500 gramas. São vários cálculos que a Ana Paula irá precisar realizar com essa lista em mãos. A lista está indicando os produtos, a quantidade que ela precisa, mas não indica a quantidade que ela precisa pegar daquele produto que ela encontra lá no mercado para encontrar a quantidade que ela realmente necessita, não é mesmo? Bom, ela também precisa comprar leite condensado, 8 latas de 300 gramas. 8 latas de 300 gramas dá um total, estudante, de 2.400 gramas. Se Ana Paula sabe calcular ali o 8 vezes o 300, ela vai encontrar rapidinho esse 2.400 gramas. Mas se Ana Paula tiver dificuldade com a multiplicação, ela vai ter que pensar bastante. Será que todas as embalagens de leite condensado, ela vem com essa quantidade de 300 gramas? Tá bem simples, ela precisa pegar apenas 8 latas. Mas e se vier com uma quantidade diferente de 300 gramas? Ela precisa estar atenta a este detalhe. Ana Paula também precisa de leite integral em pó. Ela precisa comprar 5 pacotes de 150 gramas. Leite integral em caixa, 2 litros. Ela ainda precisa de corantes, 1 de baunilha, 1 de morango e 1 de caramelo. Ou seja, Ana Paula precisa de 1 de cada tipo. Então, ela precisa comprar 1 corante de baunilha, 1 corante de morango e 1 corante de caramelo. Precisa de 500 gramas de amendoim triturado sem sal. Será que ela vai encontrar no mercado o pacote exatamente de 500 gramas? Ou ela irá encontrar pacotes de 250 gramas? Aí ela precisa pegar não 1, mas 2 pacotes, para que ela possa encontrar esse total de 500 gramas, não é mesmo? E ainda açúcar de confeiteiro, 400 gramas. Será que se encontra no mercado o pacote de 400 gramas de açúcar de confeiteiro? Muito bem,
Aí está a lista de Ana Paula. E antes que nós possamos continuar, é importante que você registre aí em seu caderno essa lista de compras de Ana Paula. Nós iremos realizar vários cálculos envolvendo essa listagem, tanto na aula de hoje quanto na próxima aula. Então eu vou dar um tempinho para que você registre, copie essa lista, a lista da Ana Paula, aí em seu caderno.
Prontinho? Bom, agora que você já fez o registro aí no seu caderno dessa lista de compras da Ana Paula, eu chamo a atenção a você, estudante do leite condensado. Ana Paula precisa comprar 8 latas de 300 gramas. E aí eu trago a você a seguinte informação. Lembre-se de que ela precisa de 8 latas de 300 gramas. Bom, cada lata de leite condensado custa R$2. E aí pergunto a você, quanto ela irá pagar apenas nas 8 latas de leite condensado? Cada lata custa R$2. Quanto ela irá pagar pelas 8 latas? Vou dar um tempinho para que você faça esse registro no caderno, realize esse cálculo, ou se você consegue realizar ele mentalmente, apenas faça o registro. Tem estudante que vai sentir a facilidade se fizer o desenho da lata com o valor. E aí ele consegue, visualizando esse desenho, encontrar esse resultado mentalmente e apenas registrar. Então darei mais um tempinho a você.
Vamos lá? Bom, uma lata custa R$2. Bom, então, se a Ana Paula pegar 2 latas, vão ser 2 mais 2, que dá um total de R$4. Mais uma lata são 3 latas, totalizando R$6. 3 latas, R$6, mais uma lata, ou seja, mais R$2, dá um total de R$8. E aí ela já tem metade. Ela precisa comprar 8 latas. E ela tem, por enquanto, 4 latas a um total de R$8. 4 latas mais uma lata dá um total de 5 latas. R$8 mais R$2 dá um total de R$10. Então, 5 latas, Ana Paula irá pagar R$10. 5 latas mais uma lata dá um total de 6 latas e um valor de R$12. Mais uma lata, 7 latas, o total de R$14. E mais uma lata, Ana Paula completa as 8 latas e um valor de R$16. Observe, estudante, que quando eu parei aqui em 4 latas, eu disse que já era a metade da quantidade que ela precisa. Se ela tinha a metade dessa quantidade, R$8, então você poderia simplesmente pegar o R$8 e somar com mais R$8. R$8 mais R$8 dá um total de R$16. Então, Ana Paula irá pagar R$16 pelas 8 latas de leite condensado, isto se essas latas forem de 300 gramas. Faça a conferência aí no seu caderno. Bom, e aí agora pergunto a você, estudante. Você tem o hábito de escolher produtos mais econômicos que outros? Você tem esse hábito ao entrar ao supermercado de comprar sempre o produto que está mais barato? Ou seja, de comprar o produto que é mais econômico? E de calcular ou estimar o valor total de suas compras? Você, ao ir ao mercado,
Às vezes não com uma lista escrita como a de Ana Paula, mas com tudo registrado aqui na mente, tudo que você precisa comprar. Você costuma pegar esses produtos e já ir calculando qual o valor que você irá pagar ao chegar ao caixa do supermercado? Isso é algo importante. Dê exemplos de situações cotidianas nas quais é possível identificar esse costume. Bom, então, registre agora em seu caderno. Escreva aí situações em que você realiza esse tipo de atividade, seja no supermercado, seja na farmácia, numa frutaria, de como que você realiza isso. Se você tem o hábito de procurar o produto que está mais em conta, que está em promoção, de observar as diferentes marcas e comprar o produto mais barato, de calcular isso conforme você vai colocando em sua cestinha os produtos que você pega. Você já tem o hábito de ir calculando para saber se aquele dinheiro que você está carregando é suficiente? Faça esse registro, escreva aí em seu caderno como que você, estudante, realiza esse tipo de atividade, que eu sei que são atividades diárias. Um tempinho a você. Muito bem, estudante? Observe como que as situações que trabalhamos nas aulas de matemática, elas estão muito próximas do seu cotidiano e do cotidiano da maioria das pessoas, não é mesmo? Então, estudar matemática é trabalhar com cálculos o tempo todo. Bom, nossa aula de hoje se encerrou, estudante. Espero que você tenha assimilado nossa conversa, que isso facilite no seu dia a dia, nos cálculos que você realiza diariamente. E eu aguardo você em uma próxima aula. Até, pessoal!